Vai ficar muito chato, peraí. Então, começando, boa tarde, Camila, 19 de novembro, aula de SMU. Na aula passada foi sobre a questão de sinalização de CIP. Como eu estava conversando contigo antes da gente começar a aula oficialmente, eu estava testando com a Asterisk, porque daí eu queria fazer na prática o que está acontecendo que eu fui acabando mostrando no quadro, que é, tem um cenário P2P, eu ligo diretamente de um softphone para outro, e num segundo cenário eu coloco um servidor no meio do caminho. Eu acho que o P2P, esse primeiro cenário, eu não vou conseguir, porque provavelmente ou o celular ou o computador vão botar alguma restrição de Fire, alguma coisa assim. Tá? É mais porque eu tenho poucos recursos aqui em casa. Se eu tivesse lá no IFSC, lá com 2 PCs, eu até posso testar, né? Posso fazer o experimento. Mas em casa eu tenho pouco recurso mesmo. De qualquer forma, o que interessa para a gente é o modelo PBX, né? Eu tenho uma central e ele vai triangular essa comunicação. Ok. E aí eu tenho um softphone, então, no celular e eu tenho um também no computador para fazer isso. Só que no caso do Asterisk, ele tem uma coisa chata que ele reescreve os cabeçalhos. Eu quero que ele não faça isso. Então, eu vou acabar fatalmente indo para outra plataforma. Eu acho que eu vou para um OpenCipes, porque é pegar e instalar. Para o que a gente precisa, eu só quero ler as mensagens. Então, eu não quero fazer nenhuma coisa muito complexa. Então, eu só quero fazer uma configuração bastante básica e depois sim mexer com um WebRTC, que é sair do mundo apenas SIP e colocar essa personalização em cima de WebRTC, né, ou em cima de web. Ok. Então, assim, para hoje eu só quero realmente fazer o experimento, que é fazer a transposição na prática do que foi feito no quadro. Tu teve tempo para assistir já o material? Então, eu na verdade não vi inteiro o vídeo, só Ok. olhei assim agora antes da aula os Uhum. desenhos que tu fez, daí pelo que eu entendi foi basicamente explicando aquele exemplo que tinha lá no O fluxo. isso. Aí O lá aquele fluxo. documento eu li, então depois eu vou olhar o Beleza. vídeo, claro, né, para entender melhor algumas coisas, mas eu já tinha lido ali na RFC. Né? Tá, beleza. O que vai acabar acontecendo? Na RFC, tu vai ver que tem todas as mensagens. Na Uhum. aula, que eu tentei ser o mais sucinto possível, só que assim, como são muitas mensagens e eu tenho que mostrar 3 cenários, o vídeo ficou quase com 1 hora, que é uma coisa que eu não queria, mas eu não vi eu não vi uma alternativa. Ou 3 vídeos de 20 minutos, mas na prática é a mesma coisa. Uhum. E e aí nesse vídeo, então eu queria tentar, né, só apagar as mensagens e ir trocando, mas também, quer dizer, ficou bom, né? Ficou didático como eu queria, mas não ficou tão bom quanto eu imaginava. Enfim, de qualquer forma, se tu puder depois assistir, é Uhum. basicamente as mensagens. Alguém faz a aquisição, alguém responde, etc. E Uhum. hoje o vídeo que eu quero fazer é justamente na prática. Eu tenho os dois aplicativos, os dois Uhum. agentes, e um ligar para o outro e eu gravar essas mensagens, né? Então eu vou fazer primeiro só fazendo a gravação, ligando, conversando, tendo áudio, e depois abrir o Wireshark, alguma outra ferramenta para eu poder Analisando. explodir e mostrar na tela. Tu ia fazer, no Tem, caso, esse P2P, esse primeiro exemplo aqui. isso. Eu Tá. acho que o P2P eu não vou conseguir, tá? Mais por restrição de recursos que eu tenho mesmo. Os Uhum. computadores, é o que eu tenho aqui em casa. Mas o desenho em triângulo ou o trapézio, mas o triângulo eu quero. Esse aqui eu quero e eu preciso mostrar. Então, se não der o primeiro cenário, eu mostro só o do meio, que é normalmente o cenário assim de introdutório, né? Uhum. E e aí, saber se tu tem alguma dúvida. Até no vídeo passado eu comentei mais ou menos o que tinha, uma daquelas dúvidas que tu tinha Uhum. de como é que funciona a voicemail. Aí eu até mostro, ó, quando bater nesse servidor faz não sei o quê. Uhum. Então, bem no finalzinho do vídeo eu explico. Ah, Mas legal. aí, qualquer dúvida, pode falar. Tem uma outra pergunta que tu tinha, e daí essa que eu vou responder agora. Eu só não lembro agora porque tá anotado já. Tu tinha três Vendo que no dúvidas. chat. Deixa eu até ver agora, peraí. Eu já te digo o que que era. Tá anotado aqui em algum A lugar. primeira era do voicemail, a segunda era do. Ah, tá. Que ali Tem depois do invite, né? Depois que o Bob, ali, por depois exemplo, invite. ele aceita a comunicação. Ah, essa aqui é que eu quero mostrar. Ah, lembrei. Exatamente, é exatamente essa. Eu queria te mostrar os dois cenários. A mídia passando Uhum.
a mídia passando obrigatoriamente pela central, na verdade ela funcionando como gateway de mídia. Só que ao fazer isso, eu queria mostrar já com o turn, né, que será um dos próximos tópicos. Ou seja, agora eu quero mostrar, num cenário tradicional, a mídia passa direto entre os terminais. Era isso. E aí, quando a gente começar a ver escolhas de caminhos e formas de transposição de NAT, aí eu vou mostrar o stun, o turn, e aí eu crio um gateway de mídia e faço ele forçosamente passar exatamente pelo caminho que eu quero, no caso, é o que está configurado, e aí sim, a gente faz o ICE, e aí a gente tem os dois cenários. Um cenário onde a mídia flui diretamente entre os terminais. Por enquanto a gente não analisa isso, né? E depois a gente vai analisando em escolha de caminho, e depois eu digo, eu tenho um servidor específico para fazer a passagem de mídia. Então daí os dois eu consigo apresentar, beleza? Mas a princípio o que acontece, que é a minha briga do Asterisk, é que ele reescreve o cabeçalho SIP, ele reescreve a parte do corpo do SDP e ele sempre se anuncia como sendo gateway de mídia. Ou seja, ele força a mídia a passar por ele. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que a mensagem vá pura de um lado para o outro e o SIP proxy no meio do caminho apenas adicionando os campos via, etc, etc, que é a explicação da aula anterior. Ok? Então, digamos assim, a tua explicação eu consigo, só que eu preciso falar em sinalização um pouco, descrição de mídia um pouco, e quando for escolher de um meio, eu tenho que falar mais um pouco. Beleza? Mas eu consigo responder, só que eu não consigo responder agora. Sim, tá? não, Só por causa... Isso, por causa do ponto da matéria. Beleza? Tem alguma dúvida que tu quer que eu coloque? Se não, basicamente eu vou colocar só um servidor SIP proxy, básico, extremamente básico, boto dois softphones, faço a ligação e mostro no Lshack o que acontece. Beleza? Não, acho que era isso. Então tá. Eu só tinha uma... Pode se dá falar. pra dizer que é uma dúvida, mas... eu tava vendo aqueles vídeos lá que sugeriu do Ncast e tal. Aí... em algum momento, não sei, agora eu esqueci se foi no vídeo que eu vi ou se foi no texto, mas enfim, ele falava que, por exemplo, tem dois sites que têm o mesmo endereço, o mesmo prefixo, né? Mas, por exemplo, numa comunicação TCP, ele falava que tinha problema, porque tu tinha conexão ali e tal, beleza. Daí ele sugeriu uma solução que seria um primeiro contato usando o Ncast, e aí depois a pessoa que fez a requisição, né, o computador, o host, enfim, fez a requisição, ele obtinha o endereço unicast daquele site para poder manter a conversa com aquele mesmo servidor, né? Então, no caso, não, tipo assim, o endereço unicast vai além do unicast, tipo, tu tem o unicast também. Também tem. Dessa forma. Também tem. O problema que eles apresentam, no caso do Ncast, é que quando a gente está falando de TCP, a gente tem que associar. Né? O TCP, quando ele estabelece conexão, ele estabelece entre endereços e portas. Então, ele pega esses 4 valores e cria uma conexão. E a conexão é basicamente a composição desses 4 endereços. Sim. E se o endereço muda de alguma forma, aí... se chegar, por exemplo, um outro servidor e ele não tiver a conexão, mas ele tem um endereço, que é aquela mensagem lá do TCP reset, ou seja, ele vai mandar o reset de uma conexão que nem a dele. Que eram aquelas questões que ele estava falando no vídeo. Sim. Tá? Por isso e outros motivos... Pode me esperar um minuto, é que tá tocando um interfone aqui. Ok, sem problema. Rapidinho. Então tá, tranquilo. Não, você já começou, tu começou com escudo. Não, calma, não mata, não mata. Ele carregando. Caraca. Onde é que você tá? Ai, cagaço. Meu Deus! Você surgiu do nada em cima dele. Ué? Enquanto isso, vamos ver se eu consigo. Vou falando enquanto isso. Deixa eu ver, eu estava usando o Asterisk para fazer essa configuração. Isso, infelizmente, não funcionou. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho aqui. Asterisk, ok. Eu tenho a configuração original.
Aqui também está a configuração, ok. Deixa eu só compactar. Create zip file. Asterisk.tgz, asterisk. Desculpa, professor. Sem problema, falo para quem está assistindo. Então, tanto é que se tu der uma olhada lá no material do Quick, que daí tu começa a entender por que vale a pena hoje mexer com DP, porque tem vários problemas que se resolviam antes na camada de rede complementar à camada de transporte, mas hoje vale mais a pena deixar que a aplicação cuida, que ela cuide, né? E aí, por isso que é legal tu deixar um DP, um protocolo que tu não vai fazer nada e toda a parte de, por exemplo, que se chama de head of line blocking, né? Tu faz uma requisição e a requisição B no começo ela trava todas as outras, ou seja, ele vai criando um enfileiramento, a questão de concorrência, tudo isso o TCP não vai te resolver. Agora, se tu usar vários fluxos do DP para vários servidores, nossa, aí vira uma coisa completamente diferente, aí tu vê a grandiosidade que pode fazer. Ou seja, toda essa parte de problema de abertura de conexão, encerramento de conexão, ele também some. Né? Isso aí tu acaba resolvendo. E fora outras questões que são mais específicas de web, sabe? Mas eu vejo muitas vantagens em relação a isso. Certo? Mas no mais, então tá. Para hoje, não garanto hoje, porque esse cenário, eu tenho que preparar ele de forma que para os próximos ele continue funcionando. Então eu tenho que fazer um cenário que daqui a uma semana, se eu fizer um novo experimento, ele ainda vai ser um ambiente útil. Certo? Aí eu vou tentar rodar ele hoje, se der, tudo bem. Se não, eu deixo para começo da semana que vem. E aí eu gravo o experimento mais ou menos para fechar o primeiro mês. Talvez eu faça alguma avaliação, mas é avaliação de entrega, sabe? Mini relatório, alguma coisa assim. Tá? É só um relatório assim. Vai precisar de algum software, alguma coisa? O Softphone, eu tô testando aqui. Linfone, Zoiper, esses clássicos assim, eu acho que eu vou daí recomendar use o Linfone, faça uma ligação, ligue para esse número, configure 2 ramais, ou use um dos 2 ramais que já tem disponíveis, configure 2, faça uma ligação, capture o tráfego, analise os valores e é isso. Tá? Não tem nada demais, muito provavelmente vai ser dentro da linha do que eu já estou falando e apresentando aqui. Beleza? Tá certo? No mais, é isso. Tá? Então, beleza. Fico esperando então, aí. Tá bom, então. Tá mais, então. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.